ver. Beleza, tá gravando. Bom, pessoal, boa tarde aí para vocês. Primeiramente, foi mal aí por essa mudança de horários. Espero que esteja todo mundo bem aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teoria de perturbação, né? Independente do tempo, que foi o assunto dessa semana aí. A gente vai fazer um exercicinho hoje, um exercicinho do Cohen. Na aula, o professor fez o exercicinho 1 do Cohen com vocês, né? Esse aqui ele passou, né? Um potencial de delta, né? Aí esse 2 ele é um pouco parecido, só que aí já é para duas dimensões, né? E, e aqui um potencial é, um pouquinho maior, eu acredito. E aí a gente vai fazer o 3, tá? Eu decidi que a gente vai fazer esse exercício 3 do Cohen, que ele é um pouco longo, né? É meio chato os exercícios do Cohen, que são infinitos, né? Vai até a letra H, né? Esse exercício aqui. É, mas a letra G e eu acho que a letra E, se eu não me engano, elas são de boas, a gente vai. É só uma comparaçãozinha que a gente tem que fazer, é só um resultado que a gente tem que mostrar exatamente. Então, já reduz aí um pouquinho o trabalho. E também porque a gente já falou um pouco sobre o oscilador harmônico, né, nas nossas aulas de exercício, então eu pensei em fazer isso aqui com vocês, tá? Nas nossas primeiras aulas a gente já falou sobre oscilador harmônico, pode ser que esteja um pouco mais fresco aí. Bom, sobre esse assunto de teoria da perturbação, eu acho que o que vocês têm que manter bastante em mente é sobre as questões de ortogonalidade dos vetores, né, das autofunções, que vai estar sempre ajudando a gente a resolver esses problemas, tá? Ou a questão da ortogonalidade. Depois, também tem alguns exercícios do Zethile, tá? Esse capítulo tem no Zethile, é um capítulo que tem aqui no Zethile, tem explicando tanto o método variacional, quanto o WKL, se eu não estou enganado, que o professor vai passar semana que vem. E também teoria de perturbação, esse capítulo 9 aqui do Zethile, ele fala sobre isso, tá, galera? Então, depois eu vou separar aqui, eu acho, o 1 é sobre teoria de perturbação, o 4, o 9.4 é bem legal, eu quero ver se na semana de revisão a gente não faz esse 9.4 aqui na aula de exercícios, esse 9.4 ele dá uma percepçãozinha diferente pra gente, o jeito de você começar ele é diferente dos outros, normalmente você começa os outros para chegar nas informações que ele está dando aqui no 9.4. Aí o 9.4 começa de outro jeito para você achar outras coisas. Então, é legal esse exercício. Eu acho que daí o 9.7, no ponto 9, não, o ponto 8 talvez. Daí depois eu vou recortar os exercícios, colocar um PDFzinho lá para vocês. Uns exercícios aí a mais de teoria de perturbação também, tá? E o exercício 1 que o professor fez, né? Ele envolve as autofunções. Bom, todos os exercícios vão envolver as autofunções, né? Mas aqui a gente tem que realmente descrever quem são as autofunções, né? Na aula ele meio que tirou, assim, da cartola, né? As autofunções são essa aqui, né? Do poço infinito unidimensional, né? A gente deve ter feito essas contas em quântica 1, né? Para achar as autofunções do poço infinito. Aí por isso que ele só mostrou lá na aula, né? É, mas aí a gente, para resolver o método de perturbação, a gente tem que resolver umas integrais, né? Com essas autofunções. E aí, resolver essas integrais são um pouco chato. É um pouco chato. Eu acho que é a parte mais chatinha desse método de perturbação, são essas integraizinhas. Sempre são umas integrazinhas manjadas, que você coloca lá no Wolfram, ele resolve, né? Mas é meio chatinho, né? Ficar resolvendo essas integrais aí que às vezes você erra alguma coisinha, já erra o sinal, aí se atrapalha. Aí esse exercício 3, ele é legal, que a gente vai, com o oscilador harmônico, a gente não precisa estar realmente abrindo nas integrais, né? Realmente abrindo na autofunção do oscilador harmônico, né? A gente vai ver que a gente vai poder trabalhar com os operadores.
os operadores criação e destruição, tá? Então, é um jeito mais fácil de estar trabalhando com esse exercício é com os operadores é, de criação e destruição, do que trabalhar com as integrais. Dá para fazer com as integrais também, mas aí tem que resolver as integral, né? Aí é meio chatão, assim, ficar resolvendo integral. Então, eu acho que olhando com o operador vai ficar mais simples da gente estar observando, né? Vai enxugar um pouco o método, e aí a gente vai focar mais no método do que resolver integral, né? É, porque esses métodos de aproximação, né, eles visam aproximar um resultado que a gente vai estar observando no lab, né? Então, eu acho que aqui o foco tem que ser no método e não na resolução da integral, né, que aparece no método. Então, acho que trabalhar com esses operadores vai ser interessante, tá? Legal. Vamos então começar aqui a fazer esse exercício. Vamos lá. Ele dá aqui o Hamiltoniano da partícula, né? Uma partícula de massa m. Ele fala que o Hamiltoniano é esse H0 aqui. Opa, tem alguém querendo entrar. Ah, tá, Jéssica. Olá, tudo bom? Boa tarde. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o H0, o Hamiltoniano da partícula. Então, ele dá aqui um px, um py, um ômega, né? Um ômega aqui. O x e o y, beleza, então caracteriza o oscilador harmônico, né? Então ele fala aqui, oscilador harmônico da partícula de frequência ômega. Aí ele fala para a gente estudar uma perturbação W, que é dada por esses carinhas aqui, lambda 1 W1, lambda 2 W2. Aonde o lambda 1 e o lambda 2 são constantes, W1 e o W2 são esses carinhas aqui que ele está mostrando para a gente, né? Ele deu aqui quem são as perturbações. Legal. Aí o interessante da gente perceber, saber também, né, é que esse lambda 1 e esse lambda 2 aqui, eles são constantes pequenas, né? A gente sempre vai estar trabalhando com perturbações pequenas, né? Porque é uma perturbação muito grande, vai alterar o estado de uma maneira muito significativa, né? E aí pode, sei lá, vai acabar mudando tudo. E aí essas perturbações, elas são bem pequenas, né? Elas são pequenas, vai alterar a energia, um pouquinho a energia, né? Dos estados. E aí a gente vai poder quebrar a degenerescência de estados, né? Os estados, eles vão se recombinar e vai quebrar a degenerescência de energia de alguns estados. Então, estados que antes tinham a mesma energia, vão passar a ter energias diferentes, tá? Devido a essas perturbaçõezinhas pequenininhas, tá? Legal. Então, esse lambda 1 e esse lambda 2 estão aí para enfatizar que essa perturbação é uma perturbação pequena. Tá? Beleza. Aí ele fala que o LZ é o componente do momento angular. E aí a gente precisa calcular essas correções para a primeira ordem das energias e os autovetores aqui também. Beleza. Aí ele pede na letra A aqui, que é para a gente indicar, sem cálculo, os autoestados, né, e os autovetores, as autoenergias e os autovetores do H0, né, e os graus de degenerescência desses carinhos, os autovalores dos autovetores e o grau de degenerescência. Beleza, então vamos lá, vamos começar aí por essa letra A. Bora. Blá, 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 cadê vocês? Tá aqui, vocês estão aqui. Beleza. Vamos lá. Deixa eu colocar um full screen aqui. Beleza, legal. Então, letra A, ele quer que a gente calcule os auto... Bom, ele quer que a gente dê, né, as autoenergias e as autofunções e o grau de degenerescência. Como é um oscilador harmônico 2D, ele é o quê? Ele é uma extensão do oscilador harmônico de uma dimensão, né? Então, as energias, né, as autoenergias, elas são conhecidas, né? Então, a gente vai ter a energia aqui do Nx, tá? Vírgulazinha Ny, beleza? Por quê? Porque as energias vão depender tanto do eixo x quanto do eixo y, tá?
elas vão ser igual ao quê? Elas vão ser esse NX mais o... Tinha atrasado qual? Ah, sim. Ó, yes, o exercício é o exercício 3 do COIN, tá? O professor, ele fez com vocês o exercício um, beleza? Lá na aula, ele deu esse potencial de delta aqui, ele deu a autofunção aqui pra gente também, ele falou lá na aula, né, um pouquinho sobre esse exercício. O exercício 2 é parecido, ele dá aqui uns potenciais um pouco diferentes, né? Então, o exercício 2 é parecido, e aí eu resolvi fazer o 3 porque o 3 a gente pode resolver ele sem aquelas integrais, tá? A gente pode resolver ele com os operadores, beleza? E aí vai enxugar um pouco o exercício, a gente vai ficar tão concentrado na integral, a gente vai poder olhar mais para o método em si, beleza? Legal. Uh, Então, vamos lá. Aí, na letra A, o que ele pede é para a gente colocar aqui, ó, dar as autoenergias. Letra A, cadê? Aqui. Letra A, ele pede para a gente indicar as autoenergias e os autoestados, né, correspondentes às autoenergias, e o grau de degenerescência desses carinhas, né? E o grau de degenerescência associado desses caras. Beleza. Então, aqui, a energia, ela vai depender tanto do X quanto do Y, né? Então, aqui a gente vai ter que a energia ela é igual ao número quântico, né, principal, o nx, mais o ny, tá? Mais um, beleza? Porque no oscilador harmônico, de uma dimensão é o quê? É nx mais meio, né? Então, aqui tem o meio do nx e o meio do ny, beleza? Por isso que esse 1 tá aqui. Então, nx, ny mais 1, h cortado, ômega. Beleza? Então, essas aqui são as autoenergias, né, do sistema. Beleza, agora vamos ver os autoestados, né? Uh, bom, os autoestados, eles vão ter uma carinha, né, característica, tá? Eles vão ter vai ter as continhas deles, né, toda aquela forma. Se eu não me engano, eu mostrei para vocês quem são os autoestados, talvez na nossa primeira aula, relembrando um pouquinho de oscilador harmônico, eu acho que eu fiz isso, eu acho. Mas esses autoestados, eles são definidos, tá? E aí é só a multiplicação, né? Tanto da autofunção em x, quanto a autofunção em y. Elas vão ser iguais, só que multiplicadas uma pela outra, né? Esses são os autoestados dos nossos carinhas aí, do nosso oscilador harmônico, 2D. E aí, a degenerescência deles, eu achei lá no livro, né? Tem lá no livro, o passo a passo de como você chega nessa resposta, mas a gente sabe que a degenerescência, Gn, aqui de cada estado da energia, né? Vai ser Nx mais Ny mais 1. Beleza? Esse aqui é o grau de degenerescência de cada autoestado. Tá? Então, vocês podem ver que o estado fundamental, né, que é o nx igual a zero e o ny é igual a zero, o grau de degenerescência dele é 1, né? Porque só tem esse estado, tá? O estado fundamental, ele é único, né? O, o, é uma autoenergia que é representada por um único, associada a um único autovetor. Beleza? Legal. Aí vamos ver então, vamos para a letra B. Essa letra A é só para a gente ter isso em mente, né? Beleza, letra B. Vamos lá. Aí na letra B, o que que ele pede? Calcule a matriz que representada por W1 e W2, no qual a gente tem para o subespaço do alto valor 3H cortado ômega, tá? Então, a gente tem que calcular o W1 e o W2 para alta energia 3H cortado ômega, beleza? Legal. Então, o H cortado, o 3H cortado ômega, como que a gente vai obter esse carinha, né? A gente viu que as energias, elas são representadas dessa maneira aqui. Então, como que a gente vai obter a energia que é 3H cortado ômega? Como a gente vai obter essa energia, né? Quem pode ser esses carinhas?
A gente vai ver que o único jeito de obter, né, esse carinha como sendo 3H cortado ômega, é se o NX e o NY derem 2, né? Então, aqui implica que o NX mais o NY, eles têm que dar 2, tá? Por que isso? Porque 2 mais um aqui vai dar o 3 para multiplicar aqui e ter 3H cortado ômega, tá? Beleza. Então, se a gente colocar no grau de degenerescência aqui, a gente vai ver que a degenerescência desse estado, ela vai ser igual a 3. Beleza? Porque o NX e o NY a gente sabe que tem que ser 2, tá? E quais vão ser os autoestados associados a esses carinhas aí? A gente vai poder ter o autoestado 2, 0, tá? Então, o NX igual a 2, NY igual a 0. A gente vai poder ter, deixa eu ver, parece que está sem foco um pouquinho. Melhora, foco, foco. Legal, melhorou. Então, aqui a gente vai ter também o autoestado 0, 2. E a gente vai ter o autoestado também 1, 1. Beleza? Então, esses aqui são os 3 jeitos possíveis, né? As 3 degenerescências desse estado de energia aqui. Então, para essa energia, a gente tem 3 estados no qual o nosso sistema pode estar. Beleza? Legal. Agora, como que a gente vai montar, né, a matriz do nosso sistema? Né? Como a gente vai montar a matriz W1, né? O que a gente vai ter que fazer é fazer a combinação desses autoestados, né? Aplicados no operador, né? A gente vai ter que fazer o sanduíche desses estados. Então, aqui eu já... tá, vou repetir. Então, o que a gente vai ter que fazer, vou colocar aqui. Vou colocar o... Como que eu vou colocar aqui? Vamos ver. Pode ser o psi de Gn igual a 3, né? W1, vou colocar aqui como psi de Gn igual a 3, beleza? Então, a gente tem que fazer isso aqui, variando, né? Esse Gn igual a 3 aqui, entre esses carinhas aqui. Demorou? Legal. Então, vamos lá. Esse nosso W1, então... Então, mas peraí, você falou que vai ter Oi. que ir variando, você vai ter que somar os A gente vai ter que aplicar o W1, por exemplo, aqui. Vamos começar com esse carinha aqui, o 2,0. A gente vai colocar ele aqui, por exemplo, o 2,0 aqui. E aí a gente vai colocar, para o nosso BRA, a gente vai ter que colocar o 2,0, o BRA 2,0, o BRA 0,2 e o BRA 1,1. Aí a gente vai ter uma das colunas da nossa matriz. Entendeu? Aí depois a gente entendi. substitui aqui o 0,2 e repete de novo. 2,0, 0,2, 1,1. Aí a gente vai ter a outra coluna da nossa matriz. Beleza? Sim. Legal. Então, esse W1 aqui, eu vou ficar a forma dessa matriz, né? Ela vai ser uma matriz desse tipo aqui, ó. Onde a gente vai ter uma coluna aqui do 2, 0. Uma coluna aqui do 0 associada ao 0,2 e uma coluna aqui do 1, 1. E aqui os BRAs, né? 2, 0, 0, 2. E aqui o 1, 1. Beleza? Então, aqui a gente vai ter que o primeiro elemento, aqui, ele é o sanduíche. 2,0, W1, 2,0. Então, aqui vai ser o primeiro elemento. Aí vai ter os elementos da diagonal, né? Que vão ser sempre os mesmos autoestados aqui, né? Tá? E os elementos fora da diagonal que vão ser outras combinações. E aí a gente vai ter que ver qual combinação que vai dar certo, né? Sempre vão ter combinações que vão zerar e combinações que não vão zerar, combinações que vão dar certo. E como que a gente vai saber fazer isso aí? É agora que entra a parte que eu falei para vocês, que a gente não vai precisar usar as integrais, porque quando a gente tem os autoestados, como no exercício que o professor fez, ou como no exercício 1 do Cohen, a gente tem que saber quem são os autoestados, né? E aqui, depois, quando a gente for fazer esse sanduíche, o que vai acontecer? A gente vai aplicar a relação de completeza aqui no meio, né?
e vai fazer as integrais, tá? A gente vai fazer as integrais. A integral em todo o espaço, por exemplo, lá no exercício que o professor fez, por exemplo, no exercício 1 do COIN, não é todo espaço, é só numa linha, né? Porque é unidimensional. Se for um exercício que vai estar falando do átomo de hidrogênio, por exemplo, aí vai ser uma integral em todo o espaço, tá? Do módulo do módulo quadrado dessas funções aqui. Quando você coloca o módulo, a relação de completeza e tira esse W1 aqui, aí você vai ter o módulo ao quadrado, né? Pode ter algum termo a mais que você também vai ter que integrar para você obter esse primeiro carinho aqui, tá? Da matriz, tá? E assim todos os outros também. Então você sempre vai ter que fazer as integrais. Nesse caso, como a gente tem 3 autoestados de degenerescência, para completar toda essa matriz, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que fazer 9 integrais, tá? Só que a gente não vai fazer isso, lógico. E, né, bom, a gente poderia fazer, mas aqui a gente não vai fazer. Uh, Deixa eu ver. Por quê? Porque é mais fácil a gente trabalhar com os operadores, tá? É mais fácil a gente trabalhar com os operadores. A gente vai ver como fica isso daqui a pouco. E deixa eu ver, tinha mais uma observação que eu queria colocar para vocês aqui. É... Que essas integrais, quando vocês tiverem que resolver as integrais, elas vão ser sempre integrais que elas vão ser, digamos, meio iguais. Elas sempre vão ser meio iguais, tá? Então, você vai ver que quando você fizer, na maioria dos casos, tem que ver caso a caso, mas na maioria deles, por exemplo, quando você faz a integral, por exemplo, do 2,0 e do 0,2, ela vai ser igual à integral do 0,2 e do 2,0. Por exemplo, tá? Pode ser que não seja, mas na maioria dos casos tem algumas relações assim. Porque aí você só vai estar invertendo de lugar as autofunções, né? Aí a multiplicação delas vai resultar para a gente a mesma integral, né? Então, e aplicado no operador não vai fazer tanta diferença, tá? Então, sempre que vocês tiverem que resolver as integrais, vocês têm que buscar alguns jeitos de vocês resolverem o menos os menos integrais possíveis, né? Normalmente vocês têm que resolver as integrais é, da diagonal principal e às vezes alguma outra aqui fora da diagonal, mas normalmente o resto é zero, tá? Vai ter algum critério de ortogonalidade ali que você vai poder olhar e afirmar, ó, por esse critério aqui, essa integral vai ser zero e a integral e a integral do outro autoestado, que é parecido com essa aqui, também vai ser zero. Então, tem jeitos de facilitar a vida, né? Você não precisa toda vez ficar resolvendo 9 integrais. Por exemplo, para uma degenerescência 3. Beleza? Legal. Vamos lá, depois dessas observações aí, vamos ver como que a gente vai resolver esse cara. Eu vou lembrar um pouquinho com vocês sobre operadores, tá? Porque a gente vai ver que o nosso W1, né? O nosso operador W1, opa, o Coin, ele deu para gente quem que é esse operador W1, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele deu aqui para gente. Ele falou para gente que o operador W1 é M, ômega quadrado, x, y, tá? Beleza. Como o Coin é esse operador aí, a gente pode abrir esse carinha, né? Então, o Coin é lambda 1, tá? O Coin deu para gente que o W1 é ômega 1, a massa ômega ao quadrado, x, y, tá? Beleza. Aí, a gente sabe que o x, tá? Pro oscilador, o operador x, pro oscilador harmônico, ele vai ser raiz de h cortado sobre 2m ômega, tá? Vezes o operador a mais, aí eu vou colocar um xzinho aqui, mais o operador A, que é o operador de distribuição, X aqui. Beleza? E o Y vai ser a mesma coisa, só que eu vou denominar o Y com o Azinho e o Yzinho. Então, o operador Yzão, ele também é H cortado sobre 2M ômega. O operador A mais Y mais o AY. Beleza? Então, esses aqui são os operadores X e Y.
Ok. Aí, então, quando a gente fizer essa multiplicação que está aqui no W1, ó, essa multiplicação aqui, xy, a gente vai ter a multiplicação desses carinhas aqui, tá? E aí, o que que vai resultar isso pra gente, né? Essa raiz, ela vai sumir, beleza? E esses carinhas aqui, eles vão estar se multiplicando, tá? Então, a gente vai obter esse carinha aqui. Ó, quando a gente multiplicar x por y, a gente vai obter h cortado sobre 2m ômega, beleza? Que é o termo que sai da raiz. Aí a gente vai obter a daga x, a daga y, mais a daga x, a y, mais aqui o a x, a daga y, mais a x, a y. Beleza? Então, aqui, a gente vai obter esses operadorzinhos aqui, essa combinaçãozinha de operadores, destruição e criação, tanto em x quanto em y, quando a gente fizer essa multiplicação do W1. Legal. Uh, Aí, a gente tem agora, então, que aplicar esses operadores nos nossos cats aqui da matriz, tá? Nesses nossos cats aqui. Opa, deixa eu ver. Qual foi a pergunta? Você escolheu x e y assim porque é mais conveniente ou porque porque é o único jeito de fazer. E porque é o único jeito de fazer. Bom, não é que é o único jeito de fazer, é que o x e o y pro oscilador harmônico, eles são definidos dessa forma, tá? Eles são definidos dessa forma. Depois, se der, dá uma olhadinha lá na parte de oscilador harmônico que ele coloca isso aqui. Ou então eu também vou dar uma escaneada em umas folhas que eu tenho aqui de Quântica 1 e ou faço algum resuminho de Quântica 1 que tem o oscilador harmônico. Não, relaxa. Eu também sempre esqueço. Eu faço as anotações para lembrar. Eu também não sei de cor que o X ele é o adaga mais o adaga, o A sem daga, né? O termo da raiz, não dá para decorar isso. Tem que ser anotado mesmo, tá bom? Mas para ficar bem claro aqui, é porque o oscilador harmônico é definido desse jeito, beleza? Legal, é isso aí. Bacana. Uh, é, no oscilador harmônico, na verdade, a gente define o operador A e o operador adaga, tá? E a gente define ele como uma combinação de x e y, beleza? Aí, somando essa combinação, aí a gente pode obter o x ou o y, tá? Enfim, depois eu posto um resuminho disso aí para vocês, mas é isso, é exatamente isso. Legal, que bom. Que bom que deu certo aqui. Ótimo. Beleza, então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Tela cheia. Beleza. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, então, como que a gente pode aplicar esses operadores. Uma relação também que é importante a gente tá notando é o quê? É uma relaçãozinha desses operadores construção e destruição, que é essa aqui. Quando a gente aplica, quando a gente tem um φ n aqui, pertencente a um oscilador harmônico, tá? A gente vai ter que ele é 1 sobre raiz de n fatorial, tá? 1 sobre raiz de n fatorial, a daga, tá? Elevado a n, tá? Aqui φ zero. Então, a gente sempre pode escrever um φ qualquer aqui, do nosso oscilador harmônico, baseado em termos, né, do φ zero. A gente sempre pode fazer isso, aplicando os A mais, né? Os A mais não, os adaga, beleza? E a gente também tem uma outra relação, que é se a gente aplicar o nosso operador de destruição num cat φn, a gente sabe que esse carinha
é o raiz de n, aqui φ n menos 1. Beleza? Então a gente sabe essa relação aqui também. Então, aí também, se a gente aplicar um operador destruição elevado a n, aqui vai ter um n fatorial. Beleza? Raiz de um n fatorial. Tá? Legal. Então, isso vai ajudar a gente. Então, a gente sempre pode decair o n, né? O índice n dos nossos autovetores com esses operadores. Tanto subir quanto descer o índice, né? Ótimo. Então, a gente relembrou quem são esses carinhas. Vamos lá. Agora, o que a gente tem que fazer é aplicar esses carinhas aqui que a gente obteve, né? Uh, esses carinhas aqui que a gente obteve nos nossos cats, né? Porque o que a gente tem que fazer é isso aqui, né? No final é isso aqui, é esse sanduíche. Então, quando a gente aplica W1 aqui em um operador, é a mesma coisa que a gente está aplicando esse carinha aqui que a gente achou, tá? Esses operadores aqui. Ah, uma sutileza, né? Aqui a gente viu que o W1 é lambda 1, M, ômega 2, né? Então, esse M ele cancela com esse M aqui, né? Então, porque aqui a gente tem o XY, né? Então, aqui a gente tem o XY aqui. Então, esse M aqui cancela com esse outro M, e esse ao quadrado cancela com esse ômega aqui também, tá? Isso vai dar para a gente quem o nosso termo aí da matriz, né? Vamos lá, vamos aplicar então agora em um carinha. Se a gente fizer essa aplicação aqui, ó, W1, por exemplo, aplicado no cat Φ 2, 0, tá? No cat Φ 2, 0, que eu vou colocar aqui só como 2, 0, beleza? Para facilitar a nossa visualização. Então, o W1 aplicado no 2, 0, o que é esse 2, 0? É o x igual a 2, né? O nx igual a 2, e o 0 é o ny igual a 0. Beleza? Tá? Só para relembrar. Ótimo. Aí, o que isso significa? Significa que a gente vai estar aplicando os operadores construção e destruição que a gente obteve ali atrás. E aí a gente vai chegar nisso aqui, ó. O W1 aplicado no 2, 0, ele vai ser igual a lambda 1, H cortado sobre 2, ômega, raiz de 2, tá? 1, 1. O cat 1, 1. Beleza? Como que eu fiz isso, né? Esse primeiro que eu cheguei no resultado, eu vou descrever com vocês, tá? O como que eu fiz isso. Depois, eu vou estar meio passando por cima que eu quero é, fazer mais o método com vocês, tá? Eu quero que a gente consiga falar bastante sobre o método da teoria de perturbação, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro resultado aí. Legal. Como que a gente obtém isso, né? A gente sabe que o ômega 1, o ômega não, o W1, ele é lambda 1, M, o ômega 2, XY. Só que o XY eu vou substituir por aquele termo que a gente obteve, que é o quê? H cortado sobre 2M ômega e aqueles operadores. Aqui, o AX daga, AY daga, mais AX daga, AY, mais AX, AY daga, mais AX, AY. Beleza.
Aí aqui a gente cancela, então, né, o M e o ômega, como a gente viu. E aí a gente já obtém o termo constante aqui, né? Ó, a gente obteve o lambda 1 aqui, esse lambda 1 é esse lambda 1. Esse H cortado veio daqui, ó, H cortado. E esse ômega, ó, veio daqui também. Esse ômega veio daqui. E esse 2 aqui, ó, também veio daqui. Beleza? Veio daqui. Agora, o que a gente precisa fazer é aplicar esses operadores aqui no 2, 0. Então, vamos ver como que fica isso aqui, tá? Quando a gente aplica aqui, ó, o AX mais e o AY mais nesse carinha aqui, como que ele vai ficar? Ele vai ficar, a gente pode ver aqui, né, que a gente tem esse carinha aqui. Opa, vai ser um estilo desse carinha aqui, tá? Só que com o N mais aqui. Então, a gente vai ter, vamos lá, foca, 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 aí, beleza. A gente vai ter o X mais, ele vai virar o 3 aqui. E o Y mais, ele vai virar o estado 1, beleza? Aqui, quando a gente coloca. Então, deixa eu escrever aqui, então. Quando a gente aplica esse cara. Putz, fiquei sem espaço aqui. Foi mal. No 2, 0. Beleza. Isso aqui. A gente vai obter o termo de correção aqui, que é o 1 sobre raiz de n. No caso aqui, o n, ele é quem? Para o x é 2, tá? E para o y é 0. Então, aqui a gente vai obter 1 sobre raiz de 3. Ah, não. Oh, caramba, desculpa. Eu coloquei esse aqui em função do cat φ0, né? A gente quer em função do cat φ mais 1 ou do φ menos 1, né? Então, é vezes a raiz. Desculpa. Então, aqui a gente vai obter, quando a gente aplica o AX d'H no 2, 0, a gente vai obter a raiz de 3 vezes aqui o y aplicado no 0 vai ser, deixa eu ver, a raiz de n igual a 0. Beleza? Porque aqui o que a gente tem? Quando a gente aplica o A no φ n, a gente tem a raiz de n, o φ n menos 1. Quando a gente aplicar o A mais, aqui a gente vai ter a raiz de n, o φ n mais 1. Beleza? Então, a gente tem esse carinha aqui, o cat 3, 1. Beleza. Aí, quando a gente aplica esse aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o cat 3. Opa, tá, a folha tá torta, né? Fica torta, foi mal. O cat 3. Só que quando a gente aplica o destruição aqui no 0, não tem como, né? A gente não pode ter o n, o número quântico principal em y, como sendo um número negativo, né? Ele vai só de 0 até infinito, né? Então, quando a gente aplica o destruição aqui, esse termo vai dar 0. Aí, quando a gente aplica esse outro termo aqui, a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter o AX raiz de 2, né? Então, porque aqui o N é igual a 2. Opa, aqui era 2, né? Beleza. Então, a gente vai ter o X aplica nesse carinha aqui, a gente vai ter raiz de 2. E aqui, quando a gente aplica o Y positivo aqui nesse cara, essa fórmula, esse carinha aqui é para ser raiz de 1. Então, gente, eu acho que aqui, quando a gente aplica para o A d'H,
ele é N positivo. Ele é N mais um, tá? Aqui é N mais um, quando a gente aplica para o A d'água. Aqui é N mais um e aqui vai ser N mais um também. E aí a gente vai ter o cat 1, 1. Quando a gente aplica esse carinha aqui, né, no 2, 0, a gente também vai ter aquele problema de é, do y tá indo para baixo, né? Então a gente não tem mais autoestados aqui, né, com o número quântico principal negativo. Então não tem como. Então esse carinha aqui, 0. Beleza. Então a gente vê que vai estar sobrando esses dois carinhas aqui, tá? O 3, 1, então, se eu não me engano, aqui tem que ser raiz de 1, vai sobrar o 3, 1, e aqui o raiz de 2, 1, 1, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que eu tô errando. Deixa eu pensar. Que esse carinha era para ele morrer também, tá? Deixa eu ver. Tá. Aqui eu não sei aonde que eu tô errando. É alguma coisa dessas fórmulas aqui. Putz, aqui ele tinha dado 0. Bom, eu vou ficar de ver esse carinha aqui para vocês. Mas eu acredito que essa raiz aqui, ou ela dê 0, que aí esse carinha vai sair daqui, tá? E vai sobrar só esse cat aqui, 1, 1. O raiz de 2, 1, 1. Que aí vai sobrar esse carinha aqui pra gente, tá? O lambda 1, H cortado sobre 2, ômega, raiz de 2, o cat 1, 1. Beleza. Quando a gente aplica aqui o W1 no cat 0,2, quando a gente aplica o W1 aqui no cat 0,2, a gente vai obter esse carinha aqui, o lambda 1, H cortado sobre 2, ômega, raiz de 2, e também o cat 1, 1. Tá? E quando a gente aplica o W1 no cat 1, 1, a gente vai obter aqui uma combinação que vai ser lambda 1, H cortado sobre 2, ômega, raiz de 2. Aí aqui a gente tem o cat 2, 0, mais o cat 0, 2. Tá? Então, aqui, usando essas relações de ter o termo de correção aqui e a gente poder subir os graus aqui desse nosso autoestrado aqui, a gente vai obter essas três relações. Aplicando o W1 no cat 2,0, aplicando o W1 no cat 0,2 e aplicando o W1 no cat 1,1, tá? Beleza. Agora, a gente tem que fazer o quê? Colocar esses resultados nas matrizes, né? Quando a gente encaixar esses resultados na matriz, a gente tem que vir fazendo o quê? Colocando os cats referentes a cada autoestado aqui desse outro lado, né? Os bras referentes a cada autoestado aqui do lado. E aí, pelo critério de ortogonalidade, só vai ter elemento da matriz quando a gente tiver certinho em cima
do autoestado que foi gerado aqui pela aplicação do W1, tá? Então, quando a gente aplica o W1 no 0,2, a gente só vai poder ter esse resultado aqui, esse nosso termo aqui, essa nossa constante, quando a gente fizer o sanduíche com outro 0,1, com outro 1,1, tá? Então, naquela matriz que a gente montou aqui atrás, a gente vai ter os seguintes resultados. A matriz W1, ela vai ser 0, 0, ômega 1, lambda 1, H cortado sobre 2, ômega, 0, 0, lambda 1, H cortado sobre 2, ômega, opa, desculpa, aqui é raiz de 2, né? Que é aquela raiz de 2 dividida por 2. E aqui, ômega 1, H cortado sobre raiz de 2, ômega, lambda 1, H cortado sobre raiz de 2, ômega e 0. Beleza. Então, por que a gente teve isso aqui, mais uma vez, né? Aqui, eu vou colocar de novo as representações dos CATs para vocês e dos BRAs. Então, aqui é o 2, 0. Aqui é o 0, 2. E aqui o 1, 1. Eu que escolhi essa ordem aqui. Vocês podem mudar as ordens, tá? Não precisa ser exatamente nessa ordem. Só vai estar mudando as colunas da matriz. Mas é independente isso aqui. Aqui a gente vai ter o 2, 0, o BRA, né? Aqui a gente tem o BRA 0, 2. E aqui a gente tem o BRA 1, 1. Ok. Então, quando a gente aplica o operador W1 no cat 2,0, a gente viu aqui que a gente obtém o quê? Um termo, né, uma constante, vezes o cat 1,1, tá? Vezes o cat 1,1. E aí, a gente vê, então, que essa coluna aqui, que é a coluna do cat 2,0, ela só vai ter o termo aqui quando a gente está fazendo o sanduíche com o BRA 1,1, beleza? A mesma coisa acontece para o 0,2. Quando a gente aplica o 0,2, a gente obtém essa constante vezes o cat 1,1. Então, a gente só vai ter a constante quando a gente tiver o sanduíche aqui com o 1,1, beleza? Por isso esse termo só aparece aqui, tá? Isso é por causa da ortogonalidade dos autoestados do oscilador harmônico, beleza? Legal. Então, a gente montou essa matriz W1, beleza? Montamos ela, essa matriz. Pro W2, a gente vai ter a mesma coisa, né? Então, aqui a gente conseguiu montar a nossa matriz pro W1, e pro W2 a gente vai ter a mesma coisa. Só que o W2, quem que ele é? Quem que o Cohen deu que ele é pra gente? O Cohen falou, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, dá pra eu ver aqui com a tela cheia, né? Mosquei. Foi mal. Tá. O W2, ele colocou aqui pra gente que é lambda 2, H cortado, ômega, LZ ao quadrado, sobre H cortado, quadrado, menos 2. Tá? Beleza. A gente sabe que o LZ, ele é x py menos y px, tá? E a gente também sabe que a gente já viu, né? Que o x, tanto o x quanto o y, ele é raiz de h cortado sobre 2 m w, né? W não, ômega,
E a gente sabe que o Px, tá? Para o oscilador harmônico, ele é I raiz de... opa, aqui tem... Faltou o operador. Acho que dava para tirar 3 1 porque é ortogonal. Ah, isso, exato. Eu acho que ele sai aí mesmo. 3 1 porque ele é ortogonal a todos, a todos. Isso, exatamente. Exatamente, Daniel. Esse 3 1 ele vai sair nessa ortogonalidade. O único problema que eu fiquei com ele aqui opa, é nessa constante. Eu dei um nó aqui nessa constante aqui, né? Eu acredito que uh, ele possa sumir aqui direto nessas constantes. Eu acredito que seja por conta dessa ortogonalidade, tá? Mas eu quero ver certinho esse lance das constantes aqui. Eu não tenho certeza se quando a gente aplica o A mais, ele dá o N mais um aqui, ou se ele dá só o N, tá? Eu preciso checar isso, mas eu acho que não. Eu acho que quando a gente aplica o A da H aqui, ele realmente aqui ele vai dar também o raiz de n, só que aqui em vez de ser n menos 1, ele vai ser n mais 1, né? E aí ele vai subir nessa ortogonalidade. Você tá certinho, você tá certinho. Ele vai subir nessa ortogonalidade, porque não tem elemento, né, 3 1 na nossa matriz. Você tá certinho. Beleza. Aí, aqui a gente tem o x, tem essa constante, né? E aqui, vou colocar aqui os operadores, é x, ax da H, mais o ax. Ah, foi mal. Coloquei errado aqui. Beleza. E o px, ele é i m h cortado ômega sobre 2. Aqui. E os operadores, eles são a x da H menos a x. Oh, beleza, Rodrigo. Valeu. Boa tarde. Aqui, ok. Beleza, então a gente tem o operador x e o operador px. E a mesma coisa vai acontecer para o operador y e o operador py, tá? A gente vai ter também as mesmas constantes e os mesmos operadores construção e destruição para esses carinhas aqui. Só que no lugar de x, a gente vai ter y. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer essas multiplicações. Quando a gente fizer essas multiplicações, a gente vai ter que o LZ, tá? O LZ, ele vai ser H cortado sobre 2i. Aí a gente vai ter essa multiplicação aqui, que é o A x da H mais o A x vezes o A y da H menos A y, tá? Menos, aqui, o A da H y mais A y, A da H x menos A x. Beleza. Essas multiplicações saem aqui da multiplicação xpy, ypx, beleza? Essas multiplicações aqui. E aí a gente vai ver que essas constantes, elas se cancelam, tá? Elas vão estar se cancelando aí, sobrando somente o i e o h cortado e esse 1 sobre 2 aqui, beleza? Legal. Agora, quando a gente fizer todas as multiplicações, né? Quando a gente multiplicar esse carinha aqui, quando a gente multiplicar esses dois carinhas aqui, elevar o LZ ao quadrado, porque aqui a gente tem LZ ao quadrado, né?
no nosso W2, ele é meio chatinho, tá? De fazer, isso é verdade. Mas é melhor que a gente ficar fazendo as integrais, né? Então, aqui, quando a gente multiplicar tudo certinho, distribuir, colocar aqui, a gente vai ter h cortado ao quadrado, aqui a gente vai ter um 4, né? O i vai cancelar, aí a gente vai ter que multiplicar esses carinhas, depois multiplicar eles entre eles novamente. A gente vai ter um operador grandão, tá? Que vai ser esse aqui. A gente vai ter LZ ao quadrado igual a menos h cortado ao quadrado, ax quadrado, a y d'água quadrado, menos a x d'água, a y d'água, a y, menos aqui a x d'água, a x, a y d'água, mais a x d'água quadrado, a y quadrado. Beleza? Então dá esse operador grandão aqui, tá? E aí a gente já tem agora então o que a gente precisa para resolver o nosso W2, né? A gente tem já o operador que vai resultar aqui nesse W2. Porque o W2, o que a gente precisava saber era esse LZ aqui, né? Era quem era esse LZ ao quadrado. E agora a gente já sabe, a gente já resolveu esse LZ ao quadrado. Aí o resto é tudo constante, né? Aqui lambda 2, H cortado, ômega, e esse 2 aqui são todos constantes, beleza? Então, quando a gente aplicar esse carinha, tá? No nosso cat 2.0, nosso cat 0.2 e nosso cat 1.1, a gente vai obter esses carinhas aqui. E pelos critérios de ortogonalidade, né? A gente vai obter esses carinhas aqui. O W2 aplicado no 2, 0, ele é quem? Ele vai ser lambda 2, H cortado, ômega. Aqui a gente vai ter menos 2, o 0, 2, mais 2, o 2, 0, aqui. E aqui eu vou colocar também um menos 2, 0, 2. É outro menos 2, 0, 2 aqui. Desculpa, eu fiz a conta, eu não somei esses carinhas aqui, tá na minha anotação sem somar eles. Aqui, então, a gente vai ter o 0, 2. E aqui a gente vai ter também o 2H cortado, ômega. Aí a gente tem menos 2, 2, 0, mais 2, 0, 2, menos outro 2, 0. Opa, 2, 2, 0 aqui. E o W2 aplicado no 1, 1, vai gerar para a gente aqui 4, 1, 1, menos 2 aqui, o 1, 1 também. Beleza? Legal. Aí, então, colocando ele na nossa matriz, a gente vai ter a matriz de W2, né? Agora, intercalando esses autoestados aqui que a gente obteve, tá? Com o sanduíche, né? Então, sanduichando cada um desses novos cats aqui que a gente obteve aplicando o W2, a gente vai conseguir obter a seguinte matriz apenas de termos constantes, né? Apenas de constantes. Vai ser a 0, 0, 2, H cortado, ômega lambda 2, aqui menos 2, H cortado ômega lambda 2,
0, 0, menos 2, H cortado, ômega, lambda 2. 0, 0. Beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa matriz W2. Dá um trabalhinho, né, montar elas, mas juntando as ortogonalidades, fica mais simples, né? Quando você tem já o estado montado, que é isso aqui que a gente fez, né? Definir quem é a operação, né? Do W2 no 22, do W2 no 02, no W2 no 11, aí fica bem tranquilo de você sanduichar e ver qual deles vão morrer com a ortogonalidade e qual deles vai ficar aí e carregar o termo que a gente precisa, tá bom? E é bem mais simples que ficar resolvendo as integrais, né? Pode ver que aqui, às vezes a gente faz essas contas de multiplicação aqui para descobrir os operadores, mas aí fica mais fácil depois para a gente descobrir quem são os autoestados aqui correspondentes. Beleza? Legal. Então a gente fez aí essas matrizes, descobriu as matrizes W1 e a matriz W2, né, da perturbação. Agora, essa letra C aqui do COIN, ele pede o quê? Ele pede para a gente assumir o lambda 2 igual a zero. Então, agora ele não quer a perturbação W2. Ele fala aqui, e considerando o lambda 1 menor que 1, ou seja, uma perturbação bem pequenininha, né? O lambda 1 está enfatizando isso. Ele pede para a gente usar a teoria de perturbação para calcular o termo do segundo estado excitado do lambda 1, W1 do segundo estado excitado de H0. Beleza. Então, vamos lá. A gente sabe que o segundo estado excitado, qual que é a letra C? O segundo estado excitado, ele vai ter energia, né? Igual a 3H cortado ômega, a gente sabe disso. E a gente sabe também que aqui ele quer o lambda 2 igual a 0. Então, a gente não vai ter perturbação devido a W2. E aí a gente vai obter uns novos estados aí, né? Para a gente saber a correção que o W1 está dando aos nossos autoestados, a única coisa que a gente precisa fazer é diagonalizar a matriz que a gente acabou de achar, tá? Então, é isso que eu quero, a principal parte que eu quero mostrar para vocês. Beleza, a gente já montou a matriz, já teve bastante trabalho para mostrar as matrizes, né? Mas o que eu quero que vocês entendam para estados degenerados como esse que a gente acabou de fazer, a gente tem que fazer esse sanduíche de autoestados, tá? Para a gente descobrir qual é a matriz da perturbação, tá? E aí, depois que a gente descobre essa matriz da perturbação, o único trabalho que a gente vai ter vai ser diagonalizar essa matriz, tá? Vai ser diagonalizar essa matriz. Então, é isso que eu quero que fique claro. Eu queria focar bastante no que é o método, né? O método, a parte mais chata é a gente montar essa matriz para estados degenerados, né? A gente pode ver que aqui, por exemplo, tanto para o W2 quanto para o W1, teve uma matriz 3 por 3, né? Se fosse degenerado duas vezes, ia ter uma matriz 2 por 2. Então, e eu acredito que não vai sair muito disso, tá? Uma matriz 4 por 4, tá? Pode até vir uma matriz 4 por 4, ou 5 por 5, mas aí ela sempre vai ser bloco diagonal, tá? Então a gente vai poder aplicar tanto ortogonalidade, tanto a diagonalização no bloco 3 por 3 ou 2 por 2, quanto no outro bloquinho, ou então já tem um alto valor direto, tá? Então, isso que o método que eu queria passar para vocês, que o método precisa ficar claro, né? Que para estados degenerados, a gente primeiro faz essa matriz, e aí, para a gente calcular as correções de energia para os autoestados, a única coisa que a gente tem que fazer é diagonalizar essa matriz. Então, vamos lá. Aí ele falou para a gente que a lambda 2 é igual a zero. Se o lambda 2 é igual a zero, essa matriz inteira vai zerar. Então, a gente tem só a matriz de perturbação de lambda 1, que foi essa aqui que a gente descobriu.
Aí a gente só precisa diagonalizar essa matriz. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente, deixa eu copiar ela aqui, a gente vai tirar os autovalores dessa matriz, né? Então, como que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, escrever a matriz. Vou colocar uma barra aqui, já que é o determinante, né? Vamos fazer o determinante dela, que vai ser menos, aqui normalmente é menos lambda, né? Eu vou colocar menos E1, porque E1 é a correção de energia, tá bom? O Ezinho, né? Epsilonzinho, né? Assim, é a correção de energia. Então, eu vou colocar aqui, a correção de energia 1, 0, aqui, lambda 1, H cortado sobre 2 ômega, 0, menos epsilon 1, lambda 1, H cortado sobre 2 ômega, aqui, epsilon, lambda 1, H cortado sobre 2 ômega, e aqui lambda 1 também, H cortado sobre 2 ômega, menos epsilon 1. Beleza, montamos aqui o determinante da matriz de W1, para diagonalizar ela, né? Isso aqui vai ter que ser igual a 0. Como isso aqui vai ter que ser igual a 0, aí é só tirar o determinante, né? A gente vai ter, eu já vou colocar aqui, os E1s, eles vão ser 0, ou a gente vai ter aqui E1 igual a mais ou menos raiz de 2 lambda 1 H cortado sobre 2 ômega, tá? Então, a gente vai ver que a gente vai ter esses três autovalores aí da matriz, tá bom? E aí a gente vai ter que achar o que agora? A gente vai ter que achar a recombinação desses autoestados aí, beleza? E aí, como que a gente vai achar isso? Achando os vetores dessa matriz, tá? Aí, o que a gente vai ter? Vamos tentar, então, achar os autovetores. Deixa eu pegar uma outra folha. Para o caso, né, E1 igual a 0, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa matriz aqui, né? A gente vai ter esse carinha aqui, que é 0, 0, 0. Aí aqui a gente tem 0 aqui, 0 aqui. E agora nos outros casos é o lambda 1, H cortado sobre 2 ômega, lambda 1, H cortado sobre 2 ômega, lambda 1, H cortado sobre 2 ômega, e lambda 1, H cortado sobre 2 ômega. Beleza. Vezes aqui, x, y, z, tranquilo? Tem que ser igual ao 0, 0, 0, para a gente achar o autovetor. Beleza. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa constante aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de C, né? Uma constante, tá? A gente tem, fazendo linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Vamos ter aqui essa constante Z igual a 0, né? Então, aqui faz essa aqui, linha vezes coluna. Então, essa constante aqui vezes Z igual a 0. Então, linha vezes coluna, 0 vezes 0, 0 vezes x, 0, 0 vezes y, 0. Daí a constante vezes z, a outra constante. Então, constante z igual a 0. E aqui a gente vai ter, para a última coluna, o x e y, né? Então, a gente vai ter cx mais cy igual a 0. Esse c aqui é a constante. Então, aqui, a constante vezes x mais a constante vezes y mais 0 vezes z. Beleza, então aqui a gente tem o sisteminha. Esse sisteminha a gente resolve de que jeito? A gente tem aqui, nessas contas, que o z ele é igual a 0 e o x ele é igual a menos y.
beleza? Então, a gente sabe que que esse autovetor, agora da matriz, ele é o quê, né? Esse x, y, z. A gente sabe o z é definido como zero e o x é menos y. Então, eu vou colocar aqui menos y, y. Então, isso aqui é a mesma coisa que o vetor y, vamos colocar aqui, ah, deixa eu pensar, quero colocar o x como sendo o carinha. Então, aqui a gente, deixa eu alterar aqui para você. Deixa assim mesmo, tanto faz. Então, 1 menos 1, 0, não tem problema, tanto faz, se é o x ou o y, vamos assim mesmo. E aí, o que vai acontecer? Esses carinhas aqui, eles são uma combinação de quais vetores da base, né? Esse vetor aqui é uma combinação de quais vetores da base, né? Esse carinha, ele para a gente obter a normalização, né? O que a gente vai fazer com esse y? Esse y, ele tem que ser uma constante, né? Que vai ser o quê? 1 sobre raiz de 2, para normalização. Então, aqui, normalização. Beleza. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1 sobre raiz de 2. Esse vetor 1 menos 1, 0, ele, na verdade, é uma soma, né? De quais vetores? É uma soma do vetor 1, 0, 0, menos o vetor 0, 1, 0, tá? Da nossa base, né? De autovetores. Então, esses carinhas aqui, eles, na verdade, são o quê? O 1 sobre raiz de 2. Aqui, os autovetores 1, aqui o 2, 0, menos o 0, 2. Tá? Beleza. Pedro, Oi. vou falar agora. Essa parte da base aí que eu fico com dúvida, quer dizer, né? Uhum. Tenho dúvida em muita coisa, mas aí nesse caso é muito Pode importante falar. para mim. Essa base, você falar, você tem esse vetor 1, 0, 0 menos o 0, 1, 0, que na verdade são esses vetores da base aí. Como é que você faz a escolha de quem é 1, 0, 0, quem é 0, 1, 0? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta, legal. Vamos lá. Primeiro de tudo, desculpa. Aqui em cima, acompanha comigo. Eu coloquei menos y aqui, né? E aí, aqui passou a ser y menos 1, eu passei esse 1 para cá. Eu fiz cagada aqui. Se a gente colocasse aqui como x, aí seria isso. Eu fiz cagada aqui. Desculpa. Era para ser... aqui, eu queria colocar o x, né? Tudo em função do x, tá? Então, aqui, o y, ele é menos x, tá? Aí a gente vai ter esse autovetor aqui. Essa parte dá para entender de boas aqui? Essa parte que eu errei? Eu vi agora. Ai, pera, eu não tinha reparado que você tinha errado. Peraí, não, de boa. Eu queria saber se dá para entender aqui. Dá para entender. Porque aqui o x ele é menos y, só que eu queria colocar todo mundo em função de x, né? Então, aqui o x ele é o x, o y ele é menos x, né? Então, quando a gente coloca o x em evidência, aqui para fora desse vetor... você pôs o x em evidência. Isso, coloquei o x em evidência. Eu errei aqui. Nas minhas notas, eu coloquei o x, só que aqui na hora de fazer a conta, eu coloquei o y. Agora, aí eu me confundi aqui com relação às minhas notas. Entendi. Foi mal. Tá, nas minhas notas eu coloquei o x em evidência. Foi mal. Beleza. Então, a gente tem esse autovetor aqui, que é um autovetor relacionado à correção de energia, que vai ser 0. Tá? Certo. Aí, beleza. Eu fiz que esse autovetor aqui, ele é essa combinação linear aqui, né? Essa combinação linear.
Sim. dos vetores da base, né? O 1, 0, 0, 0, 1, 0. E como que a gente sabe que são esses vetores? Beleza, Daniel, até mais. Como a gente sabe que são esses vetores? A gente escolheu eles quando a gente fez essas matrizes aqui, W1 e W2, tá? Entendi. Quando a gente escolheu esses carinhas aqui, ó, quando a gente foi montar o W1 e o W2, ó, a gente escolheu colocar aqui na nossa primeira coluna todos os cats 2, 0. Ah, é parte daí, então. Exatamente, Ah, é exatamente, porque parte na daqui. aula, vou aproveitar que eu estou aqui mesmo, Uhum, pode sozinha, falar. na aula, ele fez uma coisa muito parecida, só que assim, Uhum, ele já pôs direto a resposta, né? E aí fica, tá. Ele coloca os autovetores, ele fez o exemplo do Stark, eu acho. uhum, Não sei se você viu, e vi, aí lá ele calcula os autovalores, né? Com a perfeito. correção. Aí ele calcula os autovetores, só que ele só mostra ele faz uma coisa parecida com o que você fez, você fez com esse C, né? E encontra. Ele faz com o alfa Uhum. lá, né? Joga Ah, e tá. chuta os autovetores. Mas aí no final eu não consegui entender como é que ele fazia essa combinação desses sketches. Eu Ah, entendi. fiquei tentando entender isso, aí quando você começou a falar, eu fiquei, meu Deus, vou aproveitar aqui. Mas era Ótimo, que isso. bom, legal, perfeito. Mas A era isso. gente, a gente escolhe essa ordem quando a gente vai montar a matriz. E o importante a gente tanto faz essa ordem. Essa matriz W1, tanto faz a ordem que a gente coloca ela. Eu poderia colocar esse cat aqui, 1, 1, aqui no começo, por exemplo, tá? Só que aí o Bra 1, 1, ele ia subir para onde? Ele ia subir aqui para o começo também, tá? Porque aí ele ia virar o vetor 1, 0, 0 da nossa base. Entendi. Tá bom? Entendi. Ele ia Entendi. virar o primeiro vetor, digamos assim, o primeiro vetor da nossa base, Certo. tá? Então, Beleza. é desse jeito. A gente escolhe uma convenção aqui, tá bom? Certinho. Ah, legal, que ótimo. Que bom que você perguntou. Deve ser a dúvida de mais gente. Eu também sempre me embananava com isso. Ó, então, beleza, então é isso aqui. Então a gente sabe que o 100 é o 20 porque a gente escolheu, tá? Porque eu decidi que é assim, beleza? Beleza. Lá no começo eu adotei essa convenção, beleza? Legal, que ótimo, que bom. Ahn, aí, aí então a gente descobriu quem é o quê? Quem é o autovetor, o autovetor agora relacionado a essa correção aqui de energia igual a zero, tá? Então, é isso que é o importante. Esse método ele vai rearranjar aqui os autovetores da nossa base, tá? A gente vai ter uma nova combinação de autovetores, tá? Da nossa base antiga, sem correção, tá? Agora, quando a gente aplica a correção, a gente obtém uma nova combinação de autovetores, tá? A gente já vai ver certinho como que isso acontece, o que isso gera, né? Agora, se a gente repetir o mesmo processo, né, de achar autovetores aqui, agora, relacionados tanto ao lambda, a correção positiva de energia quanto a negativa, porque a gente descobriu que as correções de energia, elas são ou zero, ou mais ou menos esse carinha aqui, né? Essa constante, né? Beleza. O autovetor associado, quando a gente tem a constante positiva, né? Então, para o E1, tá? Igual para o E1 igual a lambda 1 raiz de 2 sobre 2 H cortado ômega, para essa correção aqui, a gente também vai ter toda aquele processo, né, de fazer a soma das matrizes. A gente vai ter
qual sistema? A gente vai ter o sistema menos, vou colocar aqui como constante, né? Se raiz de 2 x mais cz igual a zero, a gente vai ter aqui menos c raiz de 2 y mais cz igual a zero. A gente vai ter cx mais cy menos raiz de 2 cz igual a zero, se a gente fizer o esquema de colocar todo mundo certinho no sistema, né, nas matrizes e multiplicando linha por coluna. A gente vai ter esse sistema. E desse sistema a gente obtém o quê? A gente obtém que o nosso vetor x, y, z, ele vai ser quem? Ele vai ser em função de x, né? Ele vai ser o vetor... deixa eu ver aqui. 1 raiz de 2. Tá? Então, a gente vai ter esse vetor aqui. 1 raiz de 2. E aí, a gente vai ter o quê? Para a gente ter a ortogonalização, né? Desculpa, a normalização desse vetor aqui, a gente precisa fazer 1 sobre a somatória de cada componente ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado dá 4. Aí, 1 sobre raiz de 4 dá 1 sobre 2. Então, a gente tem 1 sobre 2. E aí, a gente abre esse autovetor aqui nos estados da base. Então, a gente tem 1, 0, 0, mais 0, 1, 0. Pedro, Oi, pode falar. para normalizar, funciona também se eu fizer um vezes o outro transposto, né? Sim. Aí, Deixa eu ver. Isso, 1 vezes outro transposto raiz, exatamente. funciona, né? Exatamente. Ah, tá. Exatamente, porque quando a gente transpõe ele, a gente vai pegar cada termo, né? Vai pegar cada termo ao quadrado e somar, né? Perfeito, também dá para fazer desse jeito. Transpõe ele, faz a multiplicação, aí a gente vai achar o termo que vai estar sendo o termo de normalização. Perfeito, exatamente. Beleza. Então, aqui a gente achou, então, essa combinação aqui. E aí, o que a gente vai ter agora? A gente pode colocar esses carinhas em forma dos vetores da base que a gente obteve, né? Então, esse aqui, o 2, 0. Aqui vai ser o 0, 1. Né, o 0, 2. E esse aqui, o 1, 1. Tá? Então, deixa eu escrever aqui como vai ficar. A gente vai ter o novo autovetor, que é 1 sobre 2. Aqui é o 2, 0, mais o 0, 2, mais raiz de 2, o 1, 1. Beleza? Então, esse carinha aqui já está normalizado, tá? Já está normalizado bonitinho, e representado pelos cats da base que a gente escolheu. Agora, se a gente fizer a mesma coisa para energia 1, que é igual a menos lambda 1 raiz de 2 sobre 2 h cortado ômega, a gente vai obter também uma nova base de autovetores, né? Que vai ser o quê? Vou colocar aqui já. Para essa energia aqui, a gente vai ter os novos autovetores, o novo autovetor, né? Que vai ser o 2, 0, mais o 0, 2, menos aqui o raiz de 2, 1, 1. Tá? Então, pode ver que para esse estado aqui, a única coisa que difere é esse sinalzinho aqui do raiz de 2. Tá? Legal. Aí, então, o que eu queria mostrar para vocês é o que vai acontecer quando a gente aplica essa perturbação.
esse é o mais importante do exercício. Isso é o mais importante do exercício. É o que vai acontecer quando a gente aplica perturbação. Antes, a gente tinha a energia aqui, a energia do nosso estado fundamental, do nosso estado excitado, né, do nosso segundo estado excitado, como sendo 3H cortado ômega, com degenerescência, né, Gn igual a 3, tá? Só que aí, quando a gente aplica essa perturbaçãozinha, o que vai acontecer? A gente vai quebrar essa degenerescência em 3, tá? A gente vai ter uma degenerescência que vai ter 3H cortado ômega, tá? Mais, aqui, o primeiro termo que a gente achou de energia. Então, vai ser o lambda 1, H cortado sobre 2, raiz de 2, ômega. O outro estado de energia que a gente achou, a outra correção é 0. Então, aqui a gente vai continuar tendo H cortado ômega 0 mais 0, né? No caso aqui, não precisava colocar, né? Eu vou colocar só porque a gente está querendo evidenciar que essa aqui é a correção. E o 3H cortado ômega menos lambda 1, raiz de 2 sobre 2, H cortado ômega. Beleza? E aí, a gente vai ter um autovetor novo associado para cada um dessas correções, tá? Para o primeiro, a gente vai ter o 1 sobre 2, aqui, 2, 0, mais o 0, 2, mais raiz de 2, 1, 1. Para a correção 0, a gente já vai ter o quê? O 1 sobre raiz de 2, 2, 0, mais, menos 0, 2, né? Que a gente encontrou. E pro terceiro, a gente vai ter o 1, 2, 2, 0, mais 0, 2, mais raiz de 2, 1, 1. Beleza. Então, isso é a principal coisa desse exercício e dessa matéria. É a gente quebrar essa degenerescência. Antes a gente tinha um estado com uma única energia e 3 autovetores que podiam ser representados nessa energia, né? Que podiam dar essa energia para a gente. Agora, quando a gente aplica perturbação, a gente separa esses estados. A gente só vai ter um único estado, né? Então, degenerescência 1 aqui para esse autoestado. A degenerescência 1 também para esse aqui e para esse aqui. A gente vai conseguir quebrar esses carinhas, tá? Então, isso é o mais importante dessa matéria. É saber que a gente vai quebrar esses autoestados, tá? Isso é muito importante. Beleza, legal. Deixa eu ver aqui. Ah, não, era só o chat. Beleza. Agora, para finalizar, que depois é mais uma repetição do método, eu quero fazer... essa aqui é a letra G, tá? Letra G não, letra D, se eu não estou enganado. Que ele pede para comparar o resultado achado com o do oscilador lá e tal. Essa aqui é a letra D, que a gente evidencia tudo da nossa resposta. É a letra D. Tá? Então, aqui é a letra D, onde a gente faz essa comparação aqui de tudo que a gente fez, tá? É a letra D. Beleza. Aí, na letra E, o que ele pede para a gente? Ele pede para assumir, agora, que o lambda 2, ele é menor que o lambda 1, menor que o 1. E considerando os resultados dessa nossa letra C, ele pede para a gente acrescentar uma nova perturbação, causada pelo lambda 2 W2, tá? Então, aqui, o que ele está querendo falar? Ele está querendo falar que agora, depois que a gente aplicou a perturbação 1,
a gente vai ter uma nova perturbação 2. Só que agora a gente já tem o quê? 3 estados de energia diferentes. Então a gente tem que aplicar essa perturbação e ver o que é a correção dela em cada um desses estados. A gente não tem mais o estado 3H cortado ômega, né? A gente não tem mais essa energia. Agora a gente tem 3 energias corrigidas, né? A gente tem 3 níveis de energia, tá? Com 3 autovetores diferentes, tá bom? Então, quando a gente aplicar essa nossa segunda perturbação, a gente vai ter o quê? Estados não degenerados, tá bom? Estados não degenerados. Deixa eu acender a luz aqui, tá melhor. Beleza. Então, a gente vai ter estados não degenerados. E é esse o pulo do gato do exercício, tá? A gente já viu qual vai ser a matriz do nosso do nosso W2, né? A gente já viu qual vai ser a matrizinha dele quando a gente precisa fazer o sanduíche lá de cada um deles. Mas o que a gente está fazendo agora é aplicando o W2 nesses estados de... vai ter que aplicar o W2 nesses estados corrigidos, tá? A gente vai ter que aplicar o W2 nesses estados corrigidos. Porque a gente tem estados diferentes agora, né? Cada um para uma energia. Vamos começar, então, aqui a letra E, essa correção para o estado de energia E1, vou colocar o E1 aqui, igual a 3H cortado ômega mais lambda 1, H cortado sobre 2, raiz de 2, ômega. Tá? Beleza. Isso aqui, o que vai acontecer? A gente tem o W2, quando a gente aplica o W2 nesse alto estado, a gente vai gerar uma nova correção de energia para esse estado aqui. Então, ao aplicar o W2 nesse alto estado aqui, que é o alto estado referente a esse nossa primeira correção de energia aqui, que agora é um estado independente, a gente vai obter isso aqui. Opa! A gente vai obter W2 aqui, aplicado no 1 sobre 2, 2, 0, mais 0,2, mais raiz de 2, 1, 1. Aí, a gente vai ter que abrir, né, jogar esse W2, aplicar ele nesses carinhas aqui, tá? E aí, a gente vai ter que buscar nas nossas relações que a gente fez lá atrás, né, que a gente aplicou o W2, por exemplo, no 2, 2, e gerou esse grupo aqui de resultados. A gente aplicou o W2 no 0,2 e gerou esse grupo aqui de resultados. A gente aplicou o W2 no 1,1 e gerou esse resultado aqui. Quando a gente somar esses resultados, né, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está aplicando o W2 agora nesse vetor aqui, nesse vetorzão aqui, que é a combinação linear de todos os três, a gente vai obter esse estado de energia aí, vai obter o estado de energia da nossa correção, tá? Mas então, desculpa. Mas pode falar. Para estado não degenerado, não era para descobrir qual que é a perturbação, não é só sanduichar ele com o brada desse estado, desse vetor que a gente achou, ou não? Eu estou confundindo. Não, isso, exatamente. É que assim, você já calculou a aplicação desse W2 em cada um, né? Aí teria que sanduichar com o Bra ou não? Só que daí, o que vai acontecer? A gente vai sanduichar com o Bra, e quem vai ser o Bra desse carinha aqui? Vai ser ele mesmo. É ele mesmo, isso. Exato. E aí, a gente já vai ter, pelo critério de ortogonalidade, né? A gente vai ter as lacunas se encaixando. Eu vou abrir aqui agora, e a gente vai ver como vai ficar isso aí. Ó,
Deixa eu deixar aqui do lado para a gente ver o que vai acontecer. Quando a gente aplica o W2 nesse... Opa! Quando a gente aplicar o W2 nesse 0,2 aqui, nesse 0,2, a gente vai obter essa combinação aqui, esses carinhas aqui. Tá? Deixa eu escrever para ficar mais claro. Só deixa eu pegar a folha aqui. Vou escrever e somar todo mundo. Aqui, então, a gente tem... quando a gente aplica W2 aqui no... Opa, W2 no 2, 0, a gente vai ter lambda 2, H cortado, ômega, aqui menos 4, 0, 2, mais 2, 2, 0. Tá? Ok. Quando a gente aplica W2 no 0, 2, a gente tem esse carinha aqui, que vai ser menos 4, 2, 0, mais 2, 0, 2. E quando a gente aplica o W2 no raiz de 2, 1, 1, porque é isso que a gente está fazendo, é isso que eu propus para a gente fazer, né? Aplicar o W2 aqui em cada um desses termos, beleza? A gente vai obter, quando a gente aplicou ele aqui, a gente vai obter raiz de 2 vezes 2, 1, 1. Essas relações a gente obteve porque a gente já fez a matriz do W2, a gente já sabe o que acontece quando a gente aplica o W2 em cada um desses estados da base, da primeira base que a gente fez. Então, por isso que foi rapidinho assim, né? Porque aqui a gente já sabia o que acontecia quando a gente fazia essa aplicação aqui. Opa, e aqui faltou a constante, né? Que é o lambda 2, H cortado, ômega. Agora, quando a gente somar todo mundo, né? Porque o que a gente tem é o quê? 1 sobre 2, a soma, né, do W2 no 2, 0, mais o W2 no 0, 2, mais o W2 no 1, 1. Opa, no raiz de 2, né? Raiz de 2, 1, 1. Tá? Então, é isso que a gente tem. Então, a gente tem que somar esses carinhas aqui. Isso vai resultar para a gente no quê? Vai resultar para a gente no 1 sobre 2. Aí, a gente soma esses termos aqui. Então, a gente vai ter o lambda 2 ômega H cortado em evidência. E aí, a gente vai ter os cats. Aqui, vamos ver, a gente tem menos 4,02 e aqui mais 2,02. Então, dá menos 2,02. Aí a gente tem mais 2,20 menos 4,20. Então, aqui a gente tem menos 4, menos 2,20. E aqui a gente tem 2 raiz de 2, 1, 1. Então, mais 2 raiz de 2, o cache 1, 1. Beleza? Então, isso aqui foi o resultado que a gente obteve quando a gente aplicou o W2 no autovetor que a gente tinha, tá? E agora, como a gente viu e enfatizou lá na aula, né, para um estado
não degenerado, é só fazer o sanduíche. Por quê? Para o estado não degenerado, a gente não tem muitos autovetores que representam aquela energia. A gente só tem um. Então, a gente não precisa fazer aquela matriz que a gente fez. A gente só... seria uma matriz um por um, sabe? Quando a gente faz esse sanduíche para o estado não degenerado, seria como se fosse uma matriz um por um. E aí, qual que é o determinante de uma matriz um por um? É o próprio valor, né? Então, por isso que para o estado não degenerado é só fazer o nosso. Desculpa, esse nosso sanduichão, tá? E aí, o que a gente vai obter? A gente vai obter aqui é, o, o, o nosso estado, o nosso estado não, o nosso autovetor, que é o quê? O 1, 2, e aí vamos colocar aqui em Brás, né? O Bra é o Bra 2, 0, mais o Bra 0, 2, mais o Bra raiz de 2, 1, 1, tá? E aí ele tá sendo, vamos dizer, aplicado, né? Ele está fechando o produto, né? Com esse nosso resultado aqui, que é o quê? Vou colocar, vou colocar constante aqui já. Então, vai ser lambda 2H cortado ômega sobre 2, cada um desses outros autoestados aqui, né? Vou colocar aqui menos 2, o 2, 0, menos 2, o 0, 2, mais o 2 raiz de 2, 1, 1. Beleza? Deu para entender, Jéssica, o que a gente está fazendo? O que eu quis fazer, eu quis abrir, foi esse sanduíche, que é o quê? O psi, porque eu vou colocar aqui como um novo estado, né? Ele não é mais o φn, ele não é mais um φn da nossa base que a gente começou. Ele é um psi, né? Ele vou colocar aqui, um psi da nossa energia E1, né? Então, vai ser o psi da nossa energia 1 com W2 aqui. Então, psi de E1, tá? Eu Só que... entendi, não. Eu tinha essa ideia que tinha que sanduichar em algum momento, só Exato. que você primeiro construiu ele, né? Aplicou W2 em todo Isso, mundo, e aí exatamente. depois fez a média aí, né? Aliás, Isso. Pedro, depois, quando você terminar, eu vou te fazer umas perguntas, mas aí sem gravar, tá? Não, de boa. Deixando Não, de você. boa. Eu só vou terminar aqui e aí eu já vou terminar a aula também. Porque Beleza, depois as outras letras são repetições disso aí, tá? certo. Beleza. Aí, então, quando a gente sanduichou, agora a gente vai continuar tendo os mesmos autoestados que a gente já tinha, tá? Então, aqui a gente tem o 2, 0, 2, 0. Aqui a gente tem o 0, 2 com o 0, 2 e o 1, 1 com esse 1, 1 aqui, tá? E aí, o que vai resultar disso aqui, né? Pela ortogonalidade dos autoestados da base, né? A gente só vai ter os produtos internos aqui, não sendo zero, com os mesmos, cada um fechando com cada um aqui, né? Beleza? Então, quando a gente tem esse 2, 2 aqui, vamos fazer primeiro essa multiplicação das constantes. Vai ficar 1 sobre 4, lambda 2, h cortado ômega. Aí agora a gente tem as somas aqui, né? A gente tem menos 2, aqui, menos 2. Aqui a gente tem menos 2, tá? E aqui a gente vai ter raiz de 2 vezes 2, aqui a gente vai ter 4. Então, mais 4, tá? Beleza. Aí, então, aqui a gente vai ter 0.
Deixa eu ver. E essa correção aqui, ela vai ser 0. Deixa eu ver se eu errei alguma conta. Ah, deixa eu ver. Eu errei um sinalzinho aqui. Perdão. Ah, eu errei um sinal. Aonde que foi? Eu acho que foi aqui em cima. Eu acredito que o erro do sinal tenha sido aqui, que eu juntei essas duas basezinhas que eu tinha deixado elas sem juntar lá atrás. Eu errei algum sinal aqui, mas era para isso aqui dar 2. Aqui tá nas minhas notas, ele dá 2. Deixa eu ver onde que tá. Aqui ele dá positivo, positivo, e isso aqui não dá 4, isso aqui dá 2. Era para isso aqui dar 2, e aqui dá 2, tá? Hum, deixa eu ver. Bom, eu errei algum sinalzinho e aqui deu 0. Mas tudo bem, pode dar 0 também, tá? O importante não é esse resultado. A teoria, ela tá certinha, tá? A teoria, ela tá certinha. Ah, tudo bem, se o resultado aqui desse 0, a única coisa que a gente ia descobrir é que quando a gente aplica essa perturbação, para esse estado, não tem alteração na energia, tá bom? Não tem alteração na energia, tá? Ah, se desse 2 aqui, a gente ia descobrir que para esse estado tem uma correçãozinha menor ainda de energia, né? Porque quando a gente aplica o W2, ele falou que é uma correção menor ainda de energia, tá? Então, é, o que importa é a teoria, tá? Esse resultado aqui, ele não bateu com as minhas notas. Eu vou colocar as minhas notas depois lá no nosso drive também, para vocês darem uma olhada, tá? Mas o que importa, o que mais importa é a teoria mesmo, que aqui, esse sanduíche, ele vai dar a matriz um por um, né? E aí, por quê? Porque a gente aplicou a primeira perturbação e esses estados agora eles não são mais degenerados. E aí, por isso que a gente já tem a correção de energia aqui em primeira ordem, como sendo essa correçãozinha aqui, tá? E aí, o que ia acontecer? Essa energia E1 aqui, ela ia ficar sendo o 3H cortado ômega, mais a correção do lambda 1 do lambda 1, 2, raiz de 2 sobre 2, H cortado ômega. Daí, segundo as minhas notas aqui, essa aqui era para ter dado 2, lambda 2, H cortado ômega. Aí a gente ia fazer as mesmas coisas, as mesmas contas, né? Só que agora a gente ia usar o psi aqui, vou colocar aqui do E2, né, com o W2, o psi do E2, o W2, fazendo esse carinha aqui, que é fazer o quê? Aplicar o W2 no novo autoestado que a gente teve, que é o autoestado 1 sobre raiz de 2, aqui o 2, 0, menos 0, 2, tá? Aí a gente ia aplicar o W2 nesses carinhas, fazer as contas. Esse aqui a gente ia chegar, que a correçãozinha de energia ia ser 0. E aí esse carinha ia ficar como? Ia ficar 3H cortado ômega, menos 2 lambda 2 H cortado ômega, mais 0 aqui, né? Que essa correçãozinha aqui ia ser 0. E daí depois eu ia ter que fazer do último autoestado, que é o quê? O psi de E3
W3, opa, W2, né? Com o psi E3. E aí ia ser o quê? Aplicar o W2 no 1 sobre 2 2, 0, mais 0,2 menos raiz de 2, 1, 1, tá? E aí essa correçãozinha ia fazer com que essa energia 3 virasse agora A3H cortado Wzinho, omegazinho, menos o lambda 1 raiz de 2 sobre 2, H cortado, ômega, mais a correção do W2, que ia ser 2, ômega 2, H cortado, ômega, tá? Beleza, gente. Aqui é o 1, né? Raiz de 2 sobre 2. A correção em W2 é C0. Beleza. Bom, eu acredito que seja isso aí. A teoria ela ficou certinha. Teve algumas contas agora no final que eu acabei errando aqui. Foi mal por isso. Bom, eu vou parar de gravar. Opa.